7h23, estamos de volta por aqui ao vivo com a edição do Jornal da Manhã Três Lagoas desta sexta-feira, 1º de agosto. Vamos juntos com muita informação e já com entrevista ao vivo. A gente recebe aqui nos nossos estúdios, a gente fala a respeito aí da peça teatral Lisistrata, a luta feminina pela paz no palco da UFMS, que vai estar acontecendo. O Vitor de Ramos e a Victória Oliveira, né? Eles são atores, estarão aí à frente juntamente com toda a equipe e também outros atores e tudo pronto para estreia lá na UFMS, e eles vão contar pra gente um pouquinho a respeito aí da expectativa dessa peça que promete lotar mais uma vez, né? O auditório da UFMS. Tudo bem, Victória? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, tudo bem, obrigada. Vitor, bom dia. Opa, bom dia. Bom, vamos começar falando a respeito aí, né, para vocês contar um pouquinho dessa peça, desde quando vocês estão se preparando para que as pessoas possam acompanhá-los, né? Até porque quando a gente fala de teatro em Três Lagoas, muita gente fica assim, pô, mas teatro em Três Lagoas não é muito comum, né? Queria que vocês comentassem um pouco a respeito disso e do envolvimento de vocês. Aliás, prazer, sou Vitor de Ramos, sou ator, sou produtor, tanto do Ato Histórico, se é de companhia, a nossa companhia teatral, e também da de Ramos Produções, né, que é a minha produtora. Aqui, como você disse, né, aqui em Três Lagoas, não é muito comum a gente falar sobre teatro, apesar que a gente tem bastantes movimentos esse ano, né? Esse ano a gente está trazendo bastante gente, tem bastante gente de São Paulo vindo para cá também, em vários circuitos. E o Ato Histórico, a gente já está na nossa terceira peça, né? Nossa terceira peça que a gente está produzindo através de um projeto da universidade, né, com a Dolores Pulga. E a nossa expectativa é sempre alta, né, da gente realmente conseguir estar sempre criando esse público, fazendo o pessoal de Três Lagoas consumir cada vez mais o teatro, porque ele é necessário, né, a gente precisa consumir o teatro, a gente precisa ir ao teatro, né, porque ajuda bastante todo mundo, né, a sociedade em geral. E apresentando esse ano, né, a Lisistrata, uma greve inusitada pela paz, a gente espera encher, né? Porque é uma pé-comédia, a gente quer atrair mais pessoas, a gente quer mostrar esses movimentos e constantemente, né, formando também pessoas mais jovens que estão entrando no teatro, né, através do nosso projeto, e formando esse público para que haja um consumo maior de teatro aqui em Três Lagoas. Isso é importante. Importante. O Vitória, muito bom dia, obrigado pela presença de vocês aqui. Vamos falar um pouco da peça, então. Qual que é o enredo principal ali da peça? É Lisístrata de Aristófanes. Bom, como o Vitor citou, é uma peça que se trata de uma greve inusitada. A gente não consegue dar tantas informações como não dá pra dar um é o spoilerzinho necessário. Dá pra dar um spoiler que vem muita comédia, vem muita coisa engraçada, só que não deixa de trazer a importância do assunto, porque ainda assim é um assunto recorrente nos tempos atuais. Então você pode colocar que uma peça de 411 a.C. se torna atual mesmo nos tempos de hoje. Então a gente consegue ver essa importância e salientar mais uma vez que a comédia está presente do começo ao final da peça, vocês vão conseguir se divertir muito com ela, e é mais ou menos isso que a gente consegue dar de spoiler por enquanto. Como é que é os desafios de interpretar uma obra grega clássica adaptada hoje para os dias atuais? O que pegou mais para vocês para conseguir deixar o mais do que foi lá atrás para retratar agora em pleno 2025? Bom, creio eu que, como é um tema que é importante tanto lá quanto aqui, se torna um pouco mais simples. Mas, claro, tem a dificuldade de saber estudar o personagem, de lembrar que é uma peça que, se for na linguagem original, você vai encontrar dificuldade na interpretação. É um tema propício a erro, muitas vezes. Então, a gente tem que sempre verificar, sempre tentar estar o mais próximo possível da realidade para que não se torne algo qualquer. Uma coisa sem importância. Dentro de todo esse contexto, né, que a gente avalia, como você mesma falou, a atualidade, né, que toda a história da personagem traz para os dias de hoje, qual que é o ponto principal que vocês observam que precisa ser dito para uma sociedade que ainda carece desse tapa na cara, que é essa peça? Bom, creio eu que, como tá na peça, a luta das mulheres, a importância do movimento feminino num contexto geral, a importância de dar voz, muitas vezes,
a necessidade da mulher na sociedade, a importância dela fora do lar dela. Então, a peça traz muito disso. E trazendo disso, a gente consegue contextualizar nos tempos atuais, a gente consegue verificar os movimentos que está tendo atualmente e fazer essa conexão, tanto com o passado quanto agora. E essa expectativa de estreia, vocês estão se preparando desde quando? Nossa, Já tem alguns bons meses, acho que a gente começou em março. Foi em março. Foi mais ou menos em abril, né? Porque a gente tem inicialmente as aulas para Dolores, né? Sim. Porque é um projeto de extensão Claro. da universidade. E a gente começou a pensar em qual peça ia fazer, primeiramente, né? Se ia ser As Bacantes ou a Lisístrata. Depois veio com essa peça, com a parceria com o Instituto Federal. E a gente ficou desde abril até agora ensaiando sem parar, né? Naquele perrengue de sempre que é ensaiar para uma peça, porque não é fácil, né? O texto é complicado, por ser um texto de uma peça da Grécia Antiga, né? E adaptar agora para a atualidade, para que fique entendível para todo mundo, é um trabalho bem árduo que a gente tem. Tem quantos envolvidos, direto e indiretamente, com a peça? Vocês Olha, têm- 30. de atores, a gente tem em média de uns 20 a uns 25 É atores. gente demais, né? É bastante ator, né? Na verdade, eu acho que é a maior peça que a gente fez até agora, né? E a gente pretende fazer cada vez peças maiores Claro. ainda, se possível. Isso sem colocar o pessoal que fica por trás das câmeras, né? O Que- pessoal do som, o pessoal do áudio, o pessoal do... Da iluminação. Da iluminação. Porque dentro do teatro, né, você não tem só os atores. Você tem o pessoal que a gente chama, que a gente chamaria de platô, né? Que são os nossos contra-regras, que é o Sim. pessoal que nos ajuda ali tanto a movimentar o palco, quanto ajuda lá dentro dos bastidores, né, com os atores. Tem o pessoal da maquiagem, tem o pessoal da iluminação. Então você tem uma gama, né, o pessoal do cenário, você tem uma gama muito grande de pessoas que vai movimentando para poder fazer isso se tornar possível, né? Então dá para colocar uma média de 30, 40 pessoas envolvidas. Tem muita gente envolvida, né? Bastante. E como que vocês viabilizaram a produção dessa peça? Bem, a viabilização da produção ela só foi possível através da PNAB, né? Que é o projeto da Aldir Blanc. Porque as peças anteriores, a gente fez elas na raça, através do nosso próprio dinheiro. Então foram peças que a gente teve um custo muito maior, fisicamente, mentalmente, financeiramente. E agora a gente conseguiu um pouco mais de visibilidade, conseguiu se formar melhor e a gente foi atrás de conseguir esses patrocínios, né? Conseguir esses fomentos culturais para poder produzir essas peças, né? Então foram 2 fomentos que a gente conseguiu, que a gente passou e para isso para nós é um orgulho muito grande, Sim. porque para o pessoal que saiu do desenvolvimento, né, da produção do próprio bolso, para conseguir produzir uma peça com dinheiro de fomento cultural é excelente para a Claro. gente, né? E peça não sai barato, infelizmente, né? O figurino sai caro, maquiagem, o cenário sai caro. Então, toda essa produção esse ano foi um pouco mais tranquila por conta da PNAB. Bom, falando em figurino, o que pode se esperar dessa parte? Maravilhosos, né? Bom, pode-se esperar modelitos lindos, São. trazendo a essência da Grécia. Foi tudo pensado e colocado com cores que seriam tradicionais. Tem todo um desenvolvimento, a gente teve uma pessoa para pesquisar, fazer toda a procura, verificar tecido, verificar qual modelo cairia bem e se encaixaria melhor no personagem, porque tem essa questão. Claro. Se colocar uma roupa, às vezes, desconexa, perde a graça da peça inteira. Então, a gente teve toda essa preparação e, graças a Zeus, né? A peça tá incrível e o figurino tá sensacional. Sensacional. Né? Desculpa, Pode mas falar. todo o figurino, né, ele é pensado não somente em se dar bem com o ator ali, né, na visão que a gente tem do personagem, mas também as cores, elas têm que se encaixar de acordo com a iluminação, para ficar certinho no palco, para ficar visível, né? A cor, ela tem que representar aquela personalidade também. Então tem todo um jogo ali, um trabalho, né? O formato das roupas, elas comunicam bastante, né? Muitas vezes, tanto os figurinos, a maquiagem, ela já fala muito do personagem antes mesmo da personagem falar alguma palavra, né? Iluminação, né? Você citou aí. Vai ter algo diferenciado lá? Sempre tem, né? Por sorte, a gente tem o Dercy, né, para poder fazer nossas apresentações, com um anfiteatro maravilhoso, né? Enquanto o Três Lagoas ainda não tem um teatro, né, para a gente poder desenvolver peças ainda maiores, né? Um teatro, a gente não tem um teatro italiano, por exemplo, né? Um palco italiano.
mas o DC ele proporciona uma iluminação muito boa. Então a gente consegue brincar bastante ali com as luzes. E algumas cenas, por exemplo, eu vou usar da peça que a gente já Claro. produziu, né, que foi Eles Não Usam Black Ties, do ano passado, né, tem uma cena que eu faço com o Tião, que a luz é azul para representar aquele sentimento de vazio dele, a parte pensativa. Então a gente trabalha muito com a iluminação para poder trazer um pouco de sentimento, né? E também para dar foco em alguns personagens que estão comunicando e fazer todo aquele jogo teatral, né? Aquele jogo cênico lindo. O anfiteatro, a parte do som, atende legal? Acústica? Quem tá na frente, quem tá do lado direito, esquerdo, quem tá mais pro fundo. É legal isso pra vocês? Sim. Foi pensado o anfiteatro para ser multiuso ali, né? Sim, sim. Tem apresentações, tem vários eventos que acontecem, mas uma peça de teatro tem que ter um quezinho a mais, né? Para todo mundo acompanhar da mesma maneira e entender da mesma maneira. Vai atender vocês? Atende em geral quando tem peças de teatro lá? Sim, no geral eu já estive como quem tá assistindo, quem tá do outro lado, né? Quem vê o outro lado da moeda, atende perfeitamente. Claro, não é um local pensado para grandes peças teatrais. É um local pensado para o teatro, de qualquer forma, sim. A gente sabe que tem que ter uma melhoria? Sim. Só que no presente momento, atende muito bem. A acústica do ambiente é uma acústica boa, por isso que a gente sempre salienta para os atores a importância do treinamento vocal, para que consiga projetar melhor a voz, para que chegue naquela última pessoa que está vendo lá no fundo, na última fileira. Então a gente tem, claro, um espaço incrível, tem um ambiente bom, mas tem a importância dos atores sempre se preparar muito bem para que isso possa acontecer. Sobre a acústica, né, é uma coisa muito interessante, porque a gente sempre, quando entra num local desse, a gente fica preocupado na nossa projeção de voz. Se o público ele vai conseguir escutar a nossa voz. A gente tem, claro, um preparo antes disso, né, um aquecimento vocal, um aquecimento de corpo, para conseguir fazer com que isso saia, né, porque você não pode simplesmente entrar em cena de qualquer jeito e achar que isso vai funcionar. Você tem todo um ensaio, você tem todo um preparo, né? Tem uma frase até que eu gosto bastante, que o ator, ele faz de qualquer lugar o seu palco, né? E com muita gratidão ele recebe o seu público, né? E mostra toda essa gentileza com quem o está assistindo. Então, nosso objetivo na acústica é, com certeza, alcançar todo mundo, né? Uma peça tão forte como essa, né? Uma palavra tão forte essa que a gente traz, para que todo mundo consiga não só escutar as nossas vozes, mas escutar o sentido da nossa peça, né? Aquilo que a gente quer trazer para o nosso público. Legal. Falando especificamente a respeito dessa preocupação com o público, né? A gente tem também, o teatro, ele possibilita uma interação muito grande com a plateia. Demais. Né? Existe dentro dessa adaptação da peça que vocês estão produzindo algo pensado para a interação da plateia, uma quebra da quarta parede, alguma coisa nesse sentido? A Vitória já colocou a mão que eu acho que não é para falar. Segura, calma, spoiler. A gente tem sim um momento que vai ter um personagem um pouco mais próximo da nossa plateia, para ter essa inclusão, esse sentimento de que a plateia tá participando cada vez mais. Só que é o que você disse, eu já tô aqui assim, meu Deus, não consigo falar muita coisa e não pode falar tudo, porque se eu falar o personagem... Bom, vocês não irão assistir, né, se eu falar o personagem. A gente quer que o pessoal vai assistir cada vez mais, então a gente tem que sempre colocar essa pulguinha atrás da orelha. Mas sim, tem uma interação com o público bacana. A gente tem sempre o pensamento de que quanto mais próximo o público ficar da gente, melhor vai ser a interação para ele, melhor vai ser o pensamento e melhor vai ser o resultado final da peça. A gente quer tirar boas risadas também, acima de tudo. A gente quer que o público ria bastante, porque se a gente ensaiando, a gente já ri horrores, né? A gente já tá na reta final, a gente ainda lendo o texto, a gente dando o texto ali em cena, a gente acaba rindo ainda. Sim, então, sim. né, a gente quer que o público tenha essa mesma emoção que a gente tem. Legal. 7h36. Lucas, vamos trazer agora a diretora teatral, a professora doutora Dolores Pulga, da UFMS. Ela que vai contar pra gente aí, né, um pouquinho da fundação, um pouquinho da companhia teatral. Vamos acompanhar. Olá, eu sou a Dolores Pulga, sou professora de História da UFMS, fundadora do Ato Histórico, Companhia Teatral. Esse é um projeto que existe desde 2023, projeto de extensão que a gente faz entre a universidade e as escolas da cidade de Três Lagoas. É um projeto que envolve teatro, né, que envolve cultura e também envolve minicursos pedagógicos em que eu levo os meus alunos, os acadêmicos, que se matriculam na disciplina específica para o projeto de extensão
e eles levam todo o conhecimento das áreas das ciências humanas para os meninos da escola, né? Então, esse ano, por exemplo, que a gente está trabalhando com teatro grego, a gente falou sobre geografia da antiguidade, contexto histórico do teatro na Grécia Antiga, os festivais de teatro, as máscaras de teatro, o coro. A gente trabalhou até a poética aristotélica, o que ela diz sobre a tragédia, a comédia na antiguidade grega. Então, é um projeto muito bonito que envolve, primeiro, toda uma perspectiva pedagógica com a escola e, num segundo momento, parte dos alunos do projeto vem com a gente fazer a encenação da peça e a outra parte vai construir o cenário. Então, nós temos um artesão conosco que vai até a escola e constrói o cenário com os alunos. Então, é um projeto muito bonito. Tem, desde 2023, feito a alegria, tanto nossa, da universidade, do curso de História, quanto das escolas da cidade. Atualmente, a gente está apresentando a peça Lisístrata, é uma comédia grega muito interessante. Professora Dolores Pulga, né? Ela que é a fundadora do Ato Histórico Companhia Teatral, falando um pouco aí a respeito disso. Bom, dia 8 de agosto, hoje dia 1º de agosto já, né? Dia 8 de agosto já é sexta-feira que vem, inclusive, que a peça será apresentada. Vocês têm uma apresentação única ou não? Essa peça, ela terá outras oportunidades de apresentação? E como é que vai ser em relação a quem quiser prestigiar a plateia? É entrada gratuita, ok, mas serão distribuídos alguma coisa para as pessoas garantirem a sua entrada, porque de repente a procura pode ser grande, e aí para não ficar gente de fora, o que tem em mente em relação a tudo isso? Bom, são 4 apresentações, tem a grande estreia dia 8, mas em si, no geral, vão ser 4 apresentações distribuídas. Se não me falha a memória, vão ser 2 esse mês e 2 no próximo mês. Então a gente vai ter, sim, espetáculos para que o público, não consegui ver dia 8. Sim, você pode voltar, vamos supor, dia 19 e ver a peça novamente. Em relação a essa garantia da entrada, fica um pouco complicado, porque a gente vai fazer a divulgação dos folders, vai fazer a divulgação na internet, como a gente já vem fazendo. Sim. Então, a gente aguarda que a espera seja sensacional e seja lotada a grande estreia. Só que a gente tem a preocupação, sim, de que com essa divulgação, com essa participação, os locais, às vezes, não sejam suficientes. Então, a gente sempre salienta. Chega um pouquinho mais cedo, a estreia é às 7. Então, se puder e conseguir, chega às 6h30, 6h40, para que você consiga um bom local e consiga prestigiar da melhor forma. 3 de agosto tem público formado já pro teatro? Olha, Ou vai amigo, vai parente, né? E enche o espetáculo. O que é normal e tá tudo tios, certo. primos. Mas assim, a galera de Três Lagoas, quando a gente tem uma peça teatral sendo apresentada aqui, chega uma galera que vocês nunca viram na vida e que vão e prestigiam e que se emocionam, que dão risada e que estão junto com vocês, interagindo. Já dá pra sentir esse tipo de público em Três Lagoas? Totalmente, porque o teatro em Três Lagoas, né, ele tem um estrondo, assim, com identidade, né, o grupo Identidade. E eles formaram bastante do público do teatro aqui na cidade. E muitas das pessoas que fomentam a arte aqui, seja através da música, seja através das artes plásticas, seja através das artes cênicas também, né? Nós temos vários grupos aqui, temos várias pessoas que movimentam tanto o cinema, que aqui a gente tem bastante cinema também, tanto cinema quanto teatro, elas frequentam sempre. Porque uma coisa muito boa que a gente tem aqui em Três Lagoas, né? É essa comunidade que quando sai alguma peça ou quando tem alguma coisa, né? Esse pessoal sempre vai ver para prestigiar. Porque a gente sabe o quão árduo é o trabalho do ator, a gente sabe o quão árduo é o trabalho de quem produz peça, quem produz esses eventos. Então todo mundo vai prestigiar, né? O Lucas Spirandelli, por exemplo, que agora fez tá produzindo essas últimas peças, né? A gente sempre vai lá para poder prestigiar, né? O Gigas também, que é do Identidade. Então, a gente sempre acompanha o trabalho de todo mundo daqui, né? O Aaron Salles também, né? Que fez o filme aqui. Verdade. Vai fazer mais um, eu espero, né? Vamos ver. Spoiler, será, O Tom Vitor? Holland voltou, né? Bom, mas eu creio que sim, no geral, mesmo tendo essa carência, porque muitas vezes a pessoa fala, mas é o teatro, eu posso assistir um filme.
tem o público que vem na contra ali, que fala, não, eu vou prestigiar, são talentos da minha cidade, é um espetáculo gratuito, não vai me gerar custo nenhum. Então a gente sabe que tem esse público que às vezes a gente nunca viu na vida, mas ele vai estar lá prestigiando muito mais que outras pessoas. Vocês todos são de Três Lagoas e da região? Eu Atores, todo mundo é. Originalmente sou de Minas Gerais, da cidade de Diamantina. Mas já tá há bastante tempo aqui. Mas já tô há bastante tempo aqui, né? Desde que eu cheguei em Três Lagoas, eu venho procurando movimentar o teatro, né? Venho buscando me formar cada vez mais. Já tô aí ao menos aqui na cidade, tô há 5 anos, mexendo com teatro já tem 4. Então, dá pra dizer que eu sou quase um Três Lagoense, porque eu já me envolvo bastante aqui, né? Tô no Conselho de Cultura como suplente também. Então, a gente se envolve bastante aqui, né? Bom, no geral, a maioria das pessoas do teatro, sim, são de Três Lagoas. Alguns são estudantes de algumas outras cidades, o que dificulta um pouco, às vezes, por conta do cansaço, a gente ainda está em período de formação dentro do curso. Então, por conta disso, fica muito cansativo e tudo mais, mas em si, a grande maioria é daqui mesmo. Legal. Bom, agora 7h43. 7 horas e 43 minutinhos. Quero agradecer a presença de vocês aqui nos estúdios da Jovem Pan, falando sobre Lisístrata, uma peça que traz aí um assunto antigo, mas atual, né? Que necessita de espaço e de voz, como vocês bem frisaram. Importante, tá? Parabéns aí pela iniciativa e pelo trabalho de vocês. E vamos torcer para que a peça seja bem procurada, lotada e que vocês tenham ali um pedido de bis, né, no final. Por favor. Bom, só uma curiosidade que pintou agora. Por que vocês escolheram, de quem foi a ideia de escolher exatamente essa peça para ser adaptada? Vocês participaram disso ou não? A Dolores chegou e falou, não, vamos fazer isso, se virem. Não, Como é que foi esse acerto? O Ato Histórico, ele é uma associação, né? Tá. Nós somos um grupo em que a gente tem o pessoal que é do Ato Histórico, né? Que tá com a gente desde a peça da Medeia. E que a gente vem discutindo cada ano a qual peça a gente vai apresentar e se é viável a gente apresentar ela agora, né? A Vitória, ela entrou agora também no Ato Histórico, né? Ela não participou dessa discussão de qual peça seria. Mas antes a gente tava em dúvida entre fazer Bacantes ou fazer Lisístrata. Só que Bacantes seria uma peça que talvez, pelo anfiteatro e pelo público ainda, não fosse ideal no momento. E ainda nesse mesmo rumo, né, de fazer uma peça da antiguidade, da Grécia Antiga, a gente estava querendo fazer comédia, né, a gente estava pensando em fazer comédia desde o ano passado, e aí veio essa ideia de, como a gente vai fazer Bacantes, né, vamos partir para Lisístrata, porque ainda é um assunto muito apropriado, é uma coisa que a gente quer discutir também, e a gente quer fazer comédia, a gente vai tirar umas boas risadas. Então houve uma discussão antes de apresentar a peça, sempre há, né, pra gente poder decidir o que a gente vai realmente fazer aquele ano. Legal. Respondido. Obrigado, Vitor. Obrigado, Vitória, pela participação. Sucesso para vocês nessa peça na semana que vem, dia 8 de agosto, no Anfiteatro Maior da UFMS, Campus 2, aqui em Três Lagoas. A partir das 19 horas, chega um pouquinho antes, 18h20, 18h30, para conseguir aí um bom lugar para acompanhar essa peça aqui. Serão 4 apresentações, a grande estreia na sexta-feira que vem, e você está convidado para prestigiar.